Perucci, lá da USP, colega do Lisens. Eu gostei muito da exposição da Manuela, gostei muito da exposição do Paul. Vou fazer uma pergunta para o Paul. Paul, será que quando a gente não pensa, por exemplo, nessa coisa dos futuros, eu não vou questionar a coisa dos futuros, mas eu vou questionar alguma coisa que meio que está implícita, que é o seguinte: vamos dizer que os pentecostais, eles não apenas retiram fiéis do catolicismo, mas retiram fiéis de um catolicismo não praticante. E no momento da sua fala, quando você falou do futuro, é que o catolicismo pode se tornar mais praticante e segurar mais os seus fiéis, e por isso, então, impede o crescimento do pentecostalismo. Será que a gente não trabalha com uma ideia de que, com uma pluralização religiosa, a competição religiosa, não só aumenta o número de pessoas religiosas, mas aumenta o fervor religioso das pessoas, as pessoas ficam mais intensamente religiosas, porque se for assim, o futuro vai ser insuportável, vai ser insuportavelmente cheio de pessoas religiosas, e nós aqui nos faremos parte desse mundo. Nós estaremos... Como? Tem gente que faz. Tem gente o quê? Que faz parte do mundo acadêmico, científico e religioso. Mas eu não estou dizendo isso, senhor. Não estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, que no futuro, vamos dizer, aquilo que restar de católicos será de católicos mais praticantes, porque os pentecostais já seriam evangélicos bastante praticantes. Não sei com relação aos protestantes históricos, se eles também se tornariam mais praticantes para não perder seus seguidores para os pentecostais, que são muito praticantes e muito intensamente praticantes. Não há uma hipótese implícita aí de que, na verdade, não só a religião não declinou na modernidade, mas, pelo contrário, o cenário que se nos afigura é de um mundo cheio de pessoas muito religiosas? E aí eu faço o meu comentário com juízo de valor. Vai ser um mundo muito chato, vai ser um mundo muito horrível de viver quando as pessoas tiverem convicções, todas as pessoas tiverem convicções religiosas muito fortes. A minha pergunta é só essa. Se não ajudaria a imaginar, por exemplo, que haverá uma grande parte dos brasileiros, eu conheço pouco dos outros países latino-americanos, que não querem ser tão religiosos assim, que gostam muito dessa situação de terem uma religião, seja essa vicária, como você falou, seja qualquer outro formato, mas gostam de ter uma religião que não exige prática, que não exige grandes coisas, e não exigem doações em dinheiro, não exigem, dedicação de tempo, dedicação de tempo ao trabalho de evangelização, ou trabalho de animação dos cultos e assim por diante. Dia da Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, UNESP. Eu gostaria de fazer uma questão para o professor Paul e fazer um questionamento também para o Eduardo. Você falou que o carismático não praticante, né? O que é um tanto contraditório. Porque ser carismático, ter identidade carismática, não é nada fácil, né? Porque a pessoa vai ter que incorporar uma série de normas que levam um certo tempo para incorporar essa identidade. Quando a pessoa vai pela primeira vez num grupo carismático, o líder, ninguém espera que a pessoa vai sair de lá falando que é carismática. Né? Então, essa pessoa que está frequentando o grupo, ela, de certa forma, é uma pretensa carismática. De forma alguma, ela é carismática praticante. Né? Quer dizer, não é por isso, talvez, que se fala de carismáticos não praticantes. Quer dizer, acho que o termo não praticante, não sei se talvez se enquadre. Talvez seriam os carismáticos em processo de obtenção dessa identidade carismática. Será que isso é meio confuso? Será que a gente pode falar isso? Eu estou falando isso, talvez pela experiência que eu estou tendo ao pesquisar os carismáticos, estou presente em todos os grupos. Eu pesquiso um grupo
de São Carlos, que tem origem direta da Canção Nova. A líder do grupo que eu pesquiso, ela colaborou com o início da comunidade Canção Nova. Então, assim, são carismáticos muito arraigados, é um povo ligado direto à Canção Nova. Por isso que eu questiono se esse termo carismático não praticante talvez seja um pouco confuso. E quanto ao Eduardo, eu contesto essa parte, você pode estar enganada, mas a dinâmica do grupo de oração está sendo menor, porque a pessoa ela vai ter contato, o primeiro contato que ela vai ter com o movimento carismático vai ser pelo grupo de oração, né? Ao menos essa experiência que eu estou tendo. Então, ele não pode ser, pela minha percepção, acho que o grupo de oração não pode ser desconsiderado colocando com uma dinâmica um pouco mais fraca, porque o grupo de oração é o primeiro toque nas pessoas sobre a renovação carismática, tanto que ele é considerado como seria a menina dos olhos do grupo de oração, né? Eu queria que você comentasse sobre isso, por favor. Mas também minha pergunta vai ao Paul, porque colocou muitas coisas importantes e interessantes. Gostaria de perguntar ao Paul duas coisas. Claro que a adesão, a conversão de afrodescendentes ou de membros das religiões afro-americanas ou afro-brasileiras ao pentecostalismo é incomparavelmente, em termos numéricos, diferente do católicos que aderem ao pentecostalismo em função da presença extremamente minoritária desse campo religioso no Brasil e na América Latina. Mas será que esta chave que você disse explicativa para a adesão dos grupos indígenas nos países Bolívia, Peru, México, reportando a Ásia também, há uma religião mundial, mas que não é a religião do colonizador? Será que esta poderia também ser uma explicação possível para a adesão, ou mesmo a conversão, como dizia, de afrodescendentes ou pertencentes ao campo afro, a conversão ao pentecostalismo, no caso do Brasil, por exemplo, que é um fenômeno que está se constatando? E a segunda questão, sabe-se que o pentecostalismo é fragmentário desde a sua origem. Tu que olha, tu tem digamos, essa possibilidade de olhar de dentro e de fora, no sentido territorialmente falando, brasileiro, latino-americano, mas ao mesmo tempo Estados Unidos. A tua impressão será, ou a minha impressão mesmo, é de que a fragmentação pentecostal, ela está numa aceleração, pelo menos no Brasil. Será que essa fragmentação, atualmente, ela é maior do que historicamente existiu no campo pentecostal? E se essa fragmentação, ela constitui um elemento de dinamização do campo pentecostal, quase como se fosse um trunfo para o próprio crescimento, ou vem em prejuízo do crescimento do pentecostalismo no Brasil e na América Latina? Eu gostaria de fazer uma questão para o Eduardo e uma para o professor Paul. Doutoranda na área de Sociologia da USP. Será que o fato da Canção Nova ter um trabalho em Portugal não tem uma relação com as diretrizes do Vaticano? Nova, por exemplo, o Brasil é considerado um país católico, tanto que o Papa veio para cá, enfim, veio para cá. Então, será que não teria a ver com essa diretriz? Porque Portugal tem uma relação também de colonização com o Brasil, porque eles trouxeram o catolicismo para cá. Não seria um retorno? E também, será que não teria uma relação com a figura da Nossa Senhora de Fátima, que no Brasil também é uma figura mítica, muito cultuada entre os católicos, Então, se você pudesse estabelecer essa relação. E para o professor Paul, na verdade, é mais um comentário sobre os dados estatísticos, porque eu trabalho com assentamentos de reforma agrária e tenho percebido que, em relação aos dados estatísticos, quantidade de católicos e protestantes nos assentamentos rurais, pelo menos nos que eu visitei, eles não alteram muito, mas sim o tipo de evangélicos que tem naquele espaço. Então, eu tenho detectado que há uma presença maior de pentecostais da primeira onda, Então, Assembleia de Deus, congregação cristã, na maioria das vezes.
Então, mesmo esses assentados tendo uma origem urbana, no assentamento, a construção de igreja está muito ligada às igrejas pentecostais da primeira onda. A gente não vê a Universal do Reino de Deus, por exemplo, que são caracterizadas mais como fenômenos urbanos. Essa questão da renovação carismática, perguntar para o Eduardo, né, mais específico sobre a renovação carismática, talvez o Paul ajude um pouco, não especificamente sobre a canção nova. Há um estudo feito assim que a renovação carismática tem buscado dentro da própria religião católica tornar os católicos um pouco mais fervorosos também, né? A canção nova tem mostrado isso através da televisão, da mídia, especificamente. Mas eu gostaria de saber, num outro sentido, como que a CNBB, de maneira especial, tem olhado o fenômeno da renovação carismática e especificamente da canção nova que tem crescido aceleralmente, né? Então eu gostaria de ver como que está sendo essa interpretação, até porque não tem, né? Ela não se manifesta muito sobre essa questão, a não ser nos seus bastidores aí. Obrigado. Eu sou do SEBRAE e venho trabalhando, agradeço a comunicação de vocês, muito interessante todas. Eu venho trabalhando há muitos anos em África, especialmente em Angola, e atualmente sobre expansão pentecostal, proliferação religiosa, relação com o catolicismo em África. Então, fiquei muito contente com a fala da Manuela, porque eu venho pesquisando... tenho pesquisado sobre proliferação pentecostal entre um grupo étnico específico em Angola e a relação do universo, do campo religioso, de expansão pentecostal e profética das igrejas africanas com relação ao parentesco. E tenho notado relações de tensão e complementaridade e reconfiguração do parentesco em campo urbano e como que a identidade religiosa, a proliferação religiosa responde a uma reconfiguração no campo do parentesco. Então, fiquei muito contente com a tua fala, acho que ecoa muito algumas questões que eu venho pesquisando em Angola. Um segundo comentário é muito geral, que é para escassa atenção brasileira ou da América Latina com o fenômeno cristão na África, que é um campo absolutamente interessantíssimo e explosivo em todos os sentidos, né? E muito rico para análise, não tanto para os dados, que são muito desiguais para cada país, mas para duas questões. Uma para a relação da expansão pentecostal com os processos muito acelerados de urbanização que a gente encontra no continente africano, e, por outro lado, a expansão brasileira pentecostal para países africanos. Então, é necessário que a comunidade acadêmica brasileira que trabalha com questão religiosa se volte um pouquinho para o fenômeno africano, porque encontramos aí ressonâncias interessantíssimas que vale a pena ter atenção. Obrigada. No he entendido mal. No sé si había una pregunta explícita. La impresión es que había un cierto reconocimiento de la perspectiva que está poniendo en marcha su trabajo con respecto a las relaciones entre parentesco y evangelismo, el campo religioso y realoj urbano, el proceso de urbanización en el caso gitano. Entonces, lo que a mí me interesaría es un poco hablar con ella sobre ese caso específico, más que ponerlo aquí a todo el mundo, porque es una parte pequeña de mi breve exposición y sí que me interesaría conocer su trabajo más de cerca, ¿no? Si tenemos oportunidad. Para se comentar só? Não. Em geral, as questões que foram colocadas. Eu recebi muita coisa, então não vai demorar. Deixa eu começar, então, já que estamos falando disso, né, da Luena. Interessante sua colocação, né? Eu já tinha notado, e foi você mencionou, né, a questão da expansão pentecostal brasileira para a África. Fora do Brasil, a área onde a Universal deu mais certo é a África Meridional, sobretudo a África do Sul. Sim, depois vem Angola e Moçambique, eu vou chegar lá. Mas o país onde, pelo menos há 2 anos atrás, quando eu publiquei um artigo sobre isso, o país onde a Universal tem mais igrejas fora do Brasil é a África do Sul. E é interessante porque é um país não lusófono, não de transfundo católico, não principalmente, e é um país abarrotado de outras igrejas, né? Você tem as igrejas
assim, que vieram da Europa, tradicionais. Você tem as igrejas africanas independentes, são fortíssimas lá. E então, é interessante que a Universal encontrou lugar justamente lá. A minha hipótese, sintetizando o que eu escrevi nesse artigo, é que com o fim do apartheid, a África do Sul, que já mostrava assim, semelhança com o Brasil em vários pontos, por exemplo, a renda per capita é quase idêntica, as desigualdades sociais também, né? É claro que você tem outros elementos totalmente diferentes, mas com o fim do apartheid, a África do Sul se torna mais parecida com o Brasil. E nesse momento, justamente, a Universal chega e consegue esse sucesso surpreendente, eu diria, né? E surpreende os próprios sul-africanos. E interessante assim, né, o papel de uma igreja que justamente vem e tenta reproduzir, digamos, a convivência racial brasileira lá, e não dá certo, né? E eles são forçados, depois de um tempo, a admitir que, né, de fato, a gente gostaria de ter mais mistura na igreja, mas é difícil, porque os povos brancos que vêm não se sentem à vontade e tal. Agora, Angola e Moçambique, bom, quer dizer, Moçambique primeiro, né? Porque Moçambique foi apaziguado, digamos, primeiro, e a Universal logo entrou, fez acordo com a Frelimo, né, o partido do governo, e então é em Moçambique que a Universal mais consegue reproduzir a extensão inteira das suas atividades aqui, né? Ou seja, tem toda a presença midiática na televisão, a Rede Record é transmitida quase inteira em Moçambique. E mesmo até um pouco na política, obviamente guardadas as devidas proporções. E depois Angola inicialmente se limita mais às áreas, Luanda e as áreas mais, né, da UNITA, e depois do Acordo de Paz de 2002, aí sim começa a se alastrar mais pelo país inteiro, e agora já é, digamos, uma igreja nacional nesse sentido, né? E eu acho que, quer dizer, é interessante pensar isso em termos da relação com as igrejas africanas, assim, chamadas igrejas africanas independentes, né? E também com as outras igrejas ditas pentecostais, né, que crescem muito na África a partir dos anos 70. Eu acho que a comparação entre a América Latina e a África é muito interessante e é muito pouco feita, você tem toda a razão. E é importante pensar não só em comparações, porque as comparações, a meu ver, iluminam muito para a compreensão da América Latina e para a compreensão da África. Mas, em geral, não há esse trânsito de conhecimentos, né? E, em segundo lugar, é importante porque há crescentemente vínculos concretos, né? Então, igrejas brasileiras, sobretudo, na África, não sei tanto de outras igrejas latino-americanas na África, deve existir alguma coisa. Igrejas africanas na América Latina ainda muito incipiente. Ouve-se falar de um ou outro fenômeno, mas é muito pequeno, realmente. Mas a presença brasileira lá cresce. E claro, também no meio católico, né? Missionários brasileiros, católicos, e sem falar, obviamente, da questão das religiões brasileiras. Então, acho que realmente é uma coisa que precisa ser mais pensada. Bom, voltando atrás no tempo. Então, Maluzi, é interessante esse dado. Eu tinha, assim, captado alguma coisa disso, mas é interessante ouvir a sua confirmação, que você tem uma sobre-representação dos pentecostais da primeira onda, né, da Assembleia de Deus e congregação cristã. É muito interessante isso, principalmente à luz, né, digamos, da linha oficial da congregação cristã. Claro, tem a ver também com a presença em áreas rurais, né, evidentemente. Então, a gente não esperaria uma reprodução perfeita do campo religioso, né, mas sim uma reprodução filtrada por esse lado rural urbano,
sem falar de outros critérios políticos que poderiam entrar, mas que, interessante, parece que esses critérios são burlados, né? Então, apesar da oposição teórica, né, pelo menos da maior parte dos líderes da Assembleia de Deus e, né, da congregação cristã, de fato há uma presença grande e ativa. O Ari, eu acho muito interessante sua colocação, que pensar a conversão de afrodescendentes através do mesmo crivo da conversão de ameríndios, vamos dizer assim, né? E se vale o mesmo argumento que eu fiz, a mesma comparação com a Ásia, com as minorias étnicas na Ásia. Eu vou ter que pensar mais um pouco nisso. Acho muito interessante a sugestão. A questão da fragmentação, bom, se pergunta se a acelerada, eu acho que você tem razão, está em aceleração mesmo. Se a acelerada fragmentação pentecostal é fator de dinamização ou de prejuízo. Eu diria, depende de que você está falando. Quer dizer, dinamiza algumas coisas, prejudica outras. Provavelmente, para o mero crescimento numérico, dinamiza.